TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Salve Maria Imaculada, sejam todos muito bem-vindos ao programa Família Consagrada. Segunda-feira, 7 de fevereiro, então a semana está só começando e para quem gosta da programação da TV Imaculada, Família Consagrada abre aqui com chave de ouro uma semana repleta de informações, de formação e de muita oração para você que é milite e colaborador da Milícia da Imaculada. Fica aqui o nosso muito obrigada para quem já disse sim logo mais cedo na Santa Missa, para você que rezou conosco na celebração, para você que sempre é fiel, assistindo a nossa programação, rezando por nós, realizando a sua colaboração para que a Milícia da Imaculada vá até a sua casa, evangelizando 24 horas no ar. Para você que estava no encontro com Maria, com a Natália Silva, seja bem-vinda aqui a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, através da TV Imaculada. E você acompanha toda a nossa programação no nosso canal no YouTube, então vai lá e se inscreva. Rede Imaculada de Comunicação, você acompanha todos os programas, direto de São Bernardo do Campo e também aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para começar o programa de hoje, a gente tem um pensamento de São Maximiliano Kolbe que diz o seguinte: cada queda, mesmo se gravíssima e repetitiva, sirva para nós sempre e somente como um degrau rumo à perfeição mais alta. Por isso, somente, de fato, a Imaculada permite uma queda para preservar-nos do amor próprio, da soberba, para conduzir-nos à humildade e para todos nós nos tornarmos assim mais dóceis às graças divinas. São Maximiliano Kolbe, pensamento 504. Então, pensando assim, né, com as palavras de São Maximiliano Kolbe, quando a gente pensa, né, gente, eu tomo tantos tombos da vida, às vezes tombos seguidos, o que Deus quer dizer para mim através desses atos, dessa permissão, né? Nossa Senhora, ela nos carrega, ela nos conduz, mas muitas vezes permite que a gente passe por uma situação para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente se fortaleça, né? Então, tantas vezes a gente questiona Deus, mas a gente deveria reverter este questionamento ao nosso coração. O que eu tenho que aprender com esse momento que eu estou passando? Que lição eu posso tirar dessa queda? A gente machuca, a gente rala um joelho, mas ele ao longo dos dias, ele vai cicatrizando e de repente você se vê curado daquele machucado, daquela ferida. E assim é a nossa vida, a gente cai, a gente com fé, com muita força, a gente levanta e assim aquele tombo, né, nos fortalece, a gente amadurece, a gente sabe que de uma próxima vez, quando vir aquela pedra no nosso caminho, a gente já sabe que atitude a gente vai tomar. E assim a gente vai fortalecendo o nosso corpo físico. Com a fé é a mesma coisa. Com a fé é a mesma coisa. Às vezes a gente se sente fraco na fé, mas é um exercício diário. É muita oração, é persistência, é crer em um Deus maior, em um Deus misericordioso, que está sempre ao nosso lado e jamais nos abandona. É a gente que vira as costas para Deus, mas Deus está sempre ali, pronto para abraçar, para acolher aos nossos pedidos, para acolher o nosso coração sedento de amor. Então que essa semana que está só começando, você possa, assim, quem aí não tomou um tombo da vida e está se questionando por que isso está acontecendo neste momento, a frase de São Maximiliano Kolbe hoje nos traz essa reflexão. A queda é para fortalecer. Que lição eu posso tirar desse momento que eu estou vivendo? Então que possamos juntos nessa semana compreender quais são os desígnios de Deus
para a nossa vida. Gente, o programa Família Consagrada, ele tá muito especial hoje, porque a gente vai para um breve intervalo, mas eu gostaria de convidá-los a permanecer aqui na TV Imaculada, porque Padre José Laércio de Lima, ele que é jesuíta, está aqui conosco. Nós vamos falar sobre planos e projetos para uma vida social e espiritual nesse ano de 2022 que está só começando. Ele que também é autor de várias obras e vai partilhar conosco um pouco do seu trabalho. Então, Família Consagrada, volta já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Família Consagrada. Antes de iniciar o meu bate-papo com o Padre Laércio sobre espiritualidade, sobre como a gente se planejar para o ano de 2022 na vida social e na vida espiritual, eu quero convidá-los a ligar aqui na TV Imaculada, deixar o seu pedido de oração, deixar o seu testemunho também que você pode partilhar conosco. É sempre uma grande honra quando a gente recebe um pouco da história de cada um de vocês. E 3349-2358 é o telefone para você deixar o seu pedido de oração, seu testemunho, dicas, para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa programação. Quer o WhatsApp? Tem também 993470532. Através do WhatsApp você também pode partilhar o seu testemunho. Se nos permitir, a gente pode também divulgá-los aqui para que outras pessoas também se sintam acolhidos através do testemunho, né? A gente também partilha com as pessoas as nossas experiências, tantas pessoas que passam pelas mesmas situações que a nossa, e às vezes através de um testemunho a gente está ali plantando a esperança no coração de um irmão. Então 3349-2348 é o nosso celular e 993470532 é o nosso WhatsApp. Bom, eu vou convidar agora então o Padre Laércio, ele que é jesuíta, ele está falando direto do Rio de Janeiro. É uma honra recebê-lo aqui no Família Consagrada. Seja bem-vindo, Padre José Laércio. Muito obrigado pela acolhida, é um prazer estar com vocês. Padre, a gente vai falar sobre esse ano de 2022 que se inicia, um ano que a gente vem aí ansiosos, às vezes um pouco temerosos pela pandemia que ainda não passou, mas ao mesmo tempo a gente se sente um pouco confuso, né? A gente se sente com esperança, a gente se sente inseguro. E quando o ano vira, a gente pensa, né? É uma virada de página. O senhor acha que é uma visão interessante quando a gente pensa, vou recomeçar uma nova história apesar de toda a turbulência? Então, é um tema bastante interessante porque, querendo ou não, com a crise que a pandemia nos revelou, eu costumo dizer, viu, que a pandemia, ela não gerou uma crise, mas ela tirou o véu de várias crises que a gente está passando, que a sociedade vai passando, né? Por exemplo, uma crise mesmo com a relação com Deus, uma crise com a relação entre os seres humanos, uma crise do modo de viver, até mesmo eu diria uma crise com a fé, não é? A gente parece que vive uma certa crise. Então, todas estas crises, elas não deixam de ser uma bela oportunidade para se perguntar pela qualidade do que eu estou vivendo. Quem sou eu, como católico, como cristão, presente na sociedade? Então eu diria, a esperança ela brota daí, ela vem daí, dessa oportunidade que temos de fazermos perguntas novas, eu diria, né? Então a pandemia mostrou, por exemplo, que a gente pode ter uma vida mais simples, que a gente pode ter uma vida com menos poluição ou sem poluição. A gente pode rever as jornadas de trabalho, a gente trabalha muito. A gente pode aproveitar mais a família. Então eu diria que o projeto para um ano novo melhor, para que a gente crie mais experiência, tenha mais esperança, é tentar buscar respostas novas e talvez até buscar perguntas novas, a partir do que a gente tem vivido, tem sofrido. Não é? Você bem falou aí, sofremos quedas, não é? Sofrimentos, dificuldades, mas a gente sempre tira lição. E certamente essa pandemia, ela está nos dando também lições. As pessoas falam assim, não romantizando a pandemia, né?
Mas com ela, muitas pessoas, elas tiveram um despertar muito forte, se reconectaram, né, com Deus que habita dentro de nós, como eu havia falado no primeiro bloco. Deus nunca nos abandonou, é a gente que em algum momento virou as costas. É verdade. E realmente eu acho muito importante que a gente estava fazendo umas pesquisas, né, no nosso grupo de produção, e a gente estava verificando que durante a pandemia, a busca por conteúdos de espiritualidade na internet aumentou assim de forma muito significante. Ou seja, as pessoas quando se viram ali naquela limitação, elas falaram, gente, eu preciso de algo a mais, porque só aquela vida social, só aquela vida de aparência já não estava alimentando, né, o corpo, a alma. Então as pessoas elas começaram a buscar a espiritualidade, né, padre? Isso. E é muito interessante o que você diz, porque o Papa Francisco, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, quando a gente está em qualquer crise, de modo especial agora, o tema sobre Deus volta ao topo. As pessoas começam a se perguntar sobre Deus, começam a se perguntar por Deus e às vezes até culpando Deus. Sim. Embora Deus não tenha culpa, né? Mas o tema Deus, ele volta ao topo de todos os temas, querendo ou não. E nessa questão da gente, todo início do ano existe aqueles planejamentos, mas a gente nunca planeja só pensando do presente para o futuro. A gente sempre faz aquela reflexão de tudo que deixou para trás e não colocou em prática. Mas viver só no passado não é legal, não é saudável, né? Porque a gente vive aquela depressão, viver no futuro também não é legal 100%, porque a gente vive a ansiedade, né? Mas o senhor acha que olhar para trás, né, aquele olhar de tudo que você deixou para trás, de tudo que você viveu, seja experiências boas ou ruins, o senhor acha que é possível, é necessário olhar para trás para construir algo novo no futuro, nesse novo ano que se inicia, padre? Eu acho que é necessário. O próprio Evangelho, Jesus já nos ensina que é tolo quem constrói uma casa sem colocar alicerce, sem estudar o terreno, sem colocar a sua experiência de vida em prática. Então eu diria, pensar em um futuro sem considerar o passado e o presente, e até mesmo os erros, é até imaturo, é meio infantil, né? O Papa João Paulo II, ele dizia assim, é sábio quem sabe olhar os passos que já deu na vida. Ou seja, quem sabe voltar, quem sabe ir lá atrás e dizer, aqui eu errei. Então eu posso acertar. Porque a experiência, ela nos transforma, não é? O que seria da própria igreja, do mundo, da sociedade, do ser humano, se ele não faz um exame de consciência? Exame significa voltar, não é também? Se não faz uma avaliação, a gente precisa voltar e ver o que é que eu aprendi, não é? Onde é que eu errei? E aí eu posso pensar no meu presente e pensar no meu futuro. Então é fundamental essa volta. Agora, não uma volta, sabe, com um olhar negativo, depreciativo, eu não acertei em nada. Não. Até os erros nos ensinam. Até os tombos podem ser uma lição muito grande para cada um de nós. É verdade, padre. Quando a gente consegue se voltar e olhar verdadeiramente, né, para quem somos, com as qualidades, que é muito fácil de enxergar, às vezes a gente, nem é uma qualidade, a gente já se acha cheio de qualidades, né? Olhar os defeitos, assumir os defeitos, reconhecê-los, que é mais difícil, e é a partir daí que a gente começa a construir um novo ser, né? E também a gente consegue fazer até um paralelo, né, com a nossa vida, olhando para trás, o que a gente deixou de fazer fisicamente, profissionalmente, né? E a gente consegue também como ser humano. Eu queria que o senhor explicasse pra gente, é possível fazer um planejamento para um ano que se inicia, mas um planejamento espiritual? Com certeza. É possível e necessário. Agora é aquilo que a gente já disse até agora. É possível se eu sei tirar a lição do que eu já vivi. E ao mesmo tempo, se eu coloco Deus dentro desse planejamento. A pandemia, como eu falei, ela nos revela várias crises. Uma das crises é a fuga, é a correria, é o estresse, a ansiedade, a falta de foco. Então, para eu fazer um planejamento partindo da minha vida espiritual, eu preciso garantir que Deus faça parte do meu cotidiano.
O cotidiano, é por isso que eu digo que o cotidiano é dom de Deus. Deus, ele se revela nas coisas, nas pessoas. Não é só quando eu estou rezando. Então eu preciso ter essa maturidade de olhar em profundidade a minha vida, a minha história, o meu cotidiano e ver que eu posso rezar também a partir disso. Entendi. E aí é bonito perceber que Deus vai se revelando pouco a pouco, no sofrimento, na alegria, na derrota, na vitória. E aí tudo isso eu vou tirar fruto espiritual. E aí eu vou colocando Deus para ser aquela motivação principal do meu projeto. E não quanto eu vou ganhar, quanto eu vou lucrar, o que vai me dar mais prazer. Porque a vida de felicidade nem sempre significa estar sorrindo o tempo todo. Não é? Sim. Nem sempre. Às vezes a gente está feliz com Deus, contrito, mas a gente está sério, a gente chora, não é? Mas a gente está em paz, a gente está pleno desde dentro. E quem tem um olhar em Jesus Cristo não fica triste. O senhor estava falando, né, que Deus está conosco durante todo o cotidiano, mas a gente consegue observar muito as pessoas dividindo, né? Agora aqui é o meu momento de alimentar a minha fé, conduzir a minha espiritualidade. Aqui é a minha vida com a minha família, com os meus amigos, a minha vida social. Existe a possibilidade de encaixarmos a vida social e a vida espiritual? Não só a possibilidade, como a urgência. A urgência. Por quê? Eu preciso ser aquilo que eu sou na igreja, no mundo. E vice-versa, né, padre? E vice-versa. Porque senão é uma coisa esquizofrênica. Na igreja eu sou santinho. Aí lá fora eu vivo como eu quiser. O resultado está aí um pouco na sociedade. Uma sociedade extremamente cristã, de nome, seja católica ou evangélica, não é? Mas ao mesmo tempo com tanta injustiça, com tanto sofrimento, com tanta gente desempregada passando fome, com tanta violência, com tanta injustiça. Então, a minha vida espiritual, o meu contato e a minha relação com Deus deve estar de modo concreto na vida social. E aí a gente fala em um termo muito importante, minha querida, que é a transformação. A transformação e a mudança começam dentro de mim. Eu costumo sempre dizer, nenhuma guerra começa em um computador ou em um livro. Começa sempre dentro do coração de alguém. Qualquer violência começa dentro do coração de alguém. E muitas vezes brota em coração que se diz profundamente cristão. Sim. E aí é uma esquizofrenia muito grande. Mas é possível e é urgente. Santo Inácio de Loyola dizia, o amor deve pôr-se mais em obras que em palavras. Ou seja, ser cristão em palavras é muito fácil, né? E o senhor falando, né, que essa mudança ela vem de dentro de nós, cabe bem aquela frase mundialmente conhecida, né? Você quer mudar o mundo, então comece mudando a si mesmo, as suas atitudes. Padre, então, essa caminhada espiritual que a gente pode e deve realizar no dia a dia, então é ela que pode também ser o sustento para as nossas instabilidades nas demais áreas da vida, acredito eu, na financeira, quando você está com problemas familiares, profissionais, aqueles conflitos, né? Então, ter uma caminhada espiritual sólida ajuda a manter o equilíbrio nas demais áreas da nossa vida. Muito, muito, porque vai mostrar que nós não somos tudo. Nós não podemos caminhar sós. Deus precisa fazer parte da nossa vida. Então, quando eu construo uma dinâmica espiritual profunda, olhe, eu digo em coisas simples, no texto que eu rezo, na novena que eu faço, no silêncio que eu faço, no aprofundar e meditar a palavra de Deus, eu estou criando uma vida espiritual. E esta vida espiritual é um tempo que eu estou reservando para que Deus fale. Quando Deus fala, eu escuto. Se eu escuto, nós estamos em relação. Porque Deus é relação, Deus é comunicação. Não é um monólogo, eu falo, ele escuta. Ele fala, eu escuto. Isso é vida espiritual. Santo Inácio diz que vida espiritual é isso, é comunicação entre quem ama e quem é amado. Então a vida espiritual vai me dar suporte para a minha vida profissional, para a minha vida amorosa,
para a minha vida social, para a minha vida eclesial. Sozinho nós não somos nada. E a relação com Deus não é algo que se deve buscar fora ou em um determinado lugar somente, né, Padre? Acho que isso é uma construção que a gente pode começar a exercitar no nosso dia a dia, ali na hora que acorda, na hora que está preparando um café. É aquela conversa íntima, sem eu ter que sair correndo e ir para a igreja conversar com Deus. É naquele momento mesmo em que você está, às vezes, pensando no seu dia, cronometrando tudo na agenda, mas é tirar ali um tempo para verdadeiramente expor o coração com as suas fraquezas, com as suas fragilidades, né? Acho que essa intimidade com Deus informal, eu acho que é a mais importante, na verdade. E o cardeal Tolentino tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que Deus é um Deus que dança com a gente. Ou seja, é um Deus que participa, Ele quer estar conosco. Agora, quando eu estou nele, o meu olhar para com o cotidiano vai ser mais profundo. Eu vou entender a dinâmica da vida, inclusive aquilo que não deu certo. Eu vou perceber como Deus me sustentou, me conduziu. Um dos maiores perigos que passamos no cristianismo hoje é achar que quem é cristão não pode passar por dificuldade, não pode passar por crise. É tudo o contrário da vida de Jesus, da vida dos apóstolos, da vida dos mártires, como São Maximiliano. Quer dizer, a vida cristã nos dá força para vencer, superar as dificuldades, mas nunca evitá-las. Então, a vida espiritual é fundamental no cotidiano. Aqui a gente tem o nosso grande exemplo, que é São Maximiliano Kolbe, como o senhor mesmo citou, que quando ele teve, né, o ideal de fundar a milícia da Imaculada, ele teve grandes desafios. E muitos, às vezes as pessoas falavam, é impossível que o senhor realize isso. Mas a fé dele era tão grande que ele falava, está nas mãos da minha mãe, Maria Imaculada. E essa fé fazia com que ele tivesse forças para justamente enfrentar esses obstáculos e conseguir superar essas impossibilidades. Mas, Padre José Laércio, eu vou pedir para o senhor ficar aí, que o bate-papo está muito gostoso. A gente precisa ir para um breve intervalo, então a gente vai continuar o bate-papo com o Padre José Laércio de Lima, ele que é jesuíta. A gente está falando sobre planos para a vida social e espiritual no ano de 2022. Família Consagrada volta já. Você não vai perder esse bate-papo, então não saia daí. Estamos de volta com o programa Família Consagrada. Nesse terceiro bloco, a gente continua o bate-papo com o Padre José Laércio. A gente está aqui nesse bate-papo muito interessante, porque além de falarmos sobre planejamento para esse ano de 2022 na vida social, a gente está falando desse planejamento espiritual. E quem diria, é sim muito importante que você faça um planejamento espiritual para a sua vida, porque é essa caminhada que vai dar o sustento para quando as outras áreas da nossa vida estiverem né, instáveis, é a espiritualidade que vai nos fortalecer. Mas, Padre, a gente estava conversando aqui e o senhor encaminhou para nós fotos das suas obras. O senhor também é autor de alguns livros. Eu achei muito interessante, dei uma pesquisada na internet, estava aqui falando para o Padre, Padre, vende seus livros em todos os sites. E eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre o livro Francisco, o Papa da Esperança. Como surgiu a ideia de escrever esse livro? Pois bem, esse livro, né, que Francisco, Papa da Esperança, são 30 pontos para compreender os gestos de Francisco. Estamos num momento muito especial, em plena aplicação do Vaticano II, e o Papa Francisco é um dom de Deus, não é? Ele nos resgata a esperança em um mundo mais justo, mais irmão, mais fraterno, de modo especial em um mundo mais misericordioso, um mundo do cuidado com todos. Então a ideia é essa, é perceber que essa transformação que a gente falava, essa mudança, também está em nossas mãos. Eu não posso esperar por quem não vem. Eu preciso começar a transformação hoje, gerando esperança na vida das pessoas, vivendo uma fé cheia de esperança, de alegria. Então eu trabalho 30 pontos do pontificado do Papa Francisco,
mostrando como ele é o Papa, por exemplo, da esperança, da profecia, não é, dos pobres, dos jovens. Não é? Então eu vou trabalhando e mostrando a fonte, o que motivou Francisco, de onde vem essa inspiração dele, de onde vem essa profundidade e essa simplicidade ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, muita firmeza. Então eu mostro que vem de uma vida espiritual forte. E esse livro, então, ele trata, ele mostra esses pontos de Papa Francisco num ponto de vista das ações que ele realiza, né? Não é o nosso olhar de admiração, é através das atitudes mesmo que o senhor coloca no livro. A partir de gestos bem concretos. Por exemplo, tal gesto, como me impacta? O que me diz? O que me comunica? E, ao mesmo tempo, o que fala do Papa e de Jesus? Porque a ideia é que o livro nos leve ao Evangelho, não ao Papa. É como ele está vivendo o Evangelho. Essa é a ideia. Entendi. E também nós temos aqui um outro livro que se chama A Ousadia de Amar até o Fim, o itinerário espiritual como construção de identidade, um livro com um tema muito forte. Justamente, é um livro simples, mas muito interessante, não é? Porque ele trabalha justamente a questão da identidade. Neste livro eu trabalho 4 personagens, 4 mártires. O São Oscar Romero, não é? Depois o padre Alfred Delp, que é um jesuíta alemão. Depois um luterano, um pastor luterano, que é o Dietrich Bonhoeffer. E uma judia, que é a Etty Hillesum. 4 pessoas que foram assassinadas pelo nazismo. Mas todas elas superaram, melhor, Dom Oscar Romero não foi o nazismo, mas foi a ditadura, um momento difícil, né? Mas todas as 4 pessoas enfrentaram as dificuldades, os sofrimentos, as perseguições a partir da experiência de Deus. Ou seja, não fugiram de quem eles eram, vivenciaram a partir da fé e criaram uma identidade muito forte de quem Deus era na vida deles. Então, a partir da experiência de Deus, eles enfrentaram e venceram a violência, porque entregaram a própria vida. Morreram, mas quem tem a última palavra não é a morte. Quem tem a última palavra é a vida. E eu acho interessante porque, às vezes, quando a gente fala em um mártir, dá a impressão, padre, de que a pessoa está buscando um sofrimento, que a pessoa busca uma vida de sofrimento para dizer, eu amo, eu entrego a minha vida a Deus. E muito pelo contrário. O mártir é aquele que ama intensamente, né, a Deus, ele tem aquela vida fiel e é justamente pelas escolhas que eles acabam perdendo a vida, não é verdade? E eu digo, é pelas escolhas que eles acabam parecendo com Jesus. Porque Jesus também é mártir, né? Foi morto, né? Então, com a minha vida, eu vou me aproximando a tal ponto de Jesus que morro como ele morreu. Então, é interessante porque nenhum mártir, ou é raro, ele quer morrer, ele quer viver, ele quer vida plena para todos, né? Mas encontra a violência do mundo. E nós temos aqui, por último, um livro que até o senhor mencionou, esse título no meio da entrevista, que é O Cotidiano Dom de Deus. Isso mesmo, esse aqui. O Cotidiano Dom de Deus é muito interessante, porque ele nasceu justamente fruto dos evangelhos diários que eu ofereço na internet, no meu programa, no meu site do YouTube, por exemplo, no meu canal. Então eu peguei 40 meditações, coloquei perguntas, coloco o texto bíblico e ajuda a pessoa a perceber que o cotidiano é um lugar de encontro com Deus, é dom de Deus. Então eu começo sempre com uma pergunta. Cada capítulo, os 40, começam com uma pergunta. E tem sido muito interessante, porque muitos catequistas têm usado, muitos ministros da palavra, ministros da Eucaristia, muitas religiosas usam para sua oração pessoal religiosa, né? Então, sempre que eu encontro, eles dizem, eu gosto muito, porque tem me ajudado a cada dia meditar um ponto, responder uma pergunta daquelas 40 perguntas. Detalhe, eu não ofereço respostas. Eu encaminho para que na oração, no silêncio, na espiritualidade, olhando para Jesus, aquela pessoa encontre a sua resposta. Ou seja, então, aquilo que havíamos dito no bloco anterior, de trabalharmos dentro de nós a mudança no dia a dia,
esse livro ele vem bem de encontro, né, Padre? Isso o cotidiano, dom de Deus, ou seja, inserir ali perguntas que a gente possa refletir ao longo do dia, ao longo da semana. Dá para fazer um trabalho muito intenso internamente. E leva a palavra de Deus, porque para cada dia vai ter um texto bíblico. E isso nos amadurece a tal ponto, quando eu percebo, quando a gente diz na missa, Ele está no meio de nós, nem sempre a gente percebe. Mas Deus está no meio, Ele está no cotidiano, Ele está em nós. Então é Ele quem nos ajuda a enfrentar o cotidiano, com todas as crises e problemas. Então é importante perceber, não posso fugir das minhas crises, dos meus problemas. Eu preciso enfrentá-las com maturidade, perguntando ao Senhor o que Ele acha, rezando, silenciando, porque Ele está no meio de nós, não como quem assiste, Ele está como quem participa, porque Ele age em mim, Ele age em você, Ele age em quem está nos assistindo. Então Deus é esse Deus que se envolve, Ele não fica de braços cruzados. Então é no cotidiano um lugar privilegiado para esse encontro apaixonado com Deus. Padre, então a gente falando aí sobre essas mudanças, sobre esse dia a dia, esse caminhar com Deus durante o cotidiano, eu queria, para finalizar aqui nossa entrevista, que o senhor deixasse uma mensagem de como que a gente pode, então, planejar esse ano aí, porque fevereiro está só começando o ano, como que a gente pode planejar esse novo ano, essas mudanças, conciliando aí a vida social e espiritual? Perfeito. Eu diria que o primeiro ponto é silenciar. Guardar o silêncio. A gente às vezes pensa que é fazendo barulho, que é falando muito. Experimente guardar 5, 10, 15, 20 minutos de silêncio no seu dia. Experimente, você vai ver como as coisas ficam mais claras. Como a gente sente melhor o corpo da gente, o coração, a espiritualidade e a voz de Deus. Então, o silêncio é o caminho. Porque o silêncio vai ser espaço também para o encontro com Deus, né? Depois eu diria, não tomar decisões precipitadas quando estiver na crise. Santo Inácio diz, não mude a opção tomada se há uma crise. É preciso esperar um momento de paz para que eu mude aquela decisão, salvando as proporções. Há situações de crise tão violentas que a gente não deveria estar mais vivendo aquela crise. Já era para ter tomado a decisão há muito tempo. Mas em algumas circunstâncias, se ainda há espaço para perguntas e respostas, não se apressar. Deixar que Deus vá conduzindo e pedir sempre essa resposta. Crescer na amizade com o Senhor. Porque não dá para viver separado, que é a minha vida espiritual, que é a minha vida pessoal. Se eu quero 2022, que ele seja um ano especial, eu preciso começar dando ênfase e atenção ao que eu sinto internamente. Senão, quanto mais fora de mim, mais desfocado e mais perdido eu fico. Que possamos então fazer esse mergulho ao nosso interior e deixar que Deus fale conosco, que a gente possa silenciar realmente o nosso coração para ouvir as palavras de Deus. Eu conversei aqui com o Padre José Laércio de Lima, direto do Rio de Janeiro, ele que é jesuíta. Padre, seja bem-vindo quantas vezes o senhor quiser aqui no programa Família Consagrada. Já adianto que mês que vem ele já vai estar conosco, trazendo um novo tema para que vocês possam, junto de nós aqui, refletirmos, caminharmos numa espiritualidade juntos, não é verdade, Padre? Então fica aqui muito obrigada. Eu tá? te agradeço, uma alegria muito grande, um abraço a todos que nos ouvem e assistem. Então tá bom, repetindo aqui as obras do autor Padre José Laércio de Lima. Francisco, o Papa da Esperança, A Ousadia de Amar até o Fim, o itinerário espiritual como construção de identidade e o cotidiano, dom de Deus. Dicas maravilhosas. Eu mesma já fui lá no Google, você encontra todas as obras de Padre Laércio lá nas redes sociais também. Só colocar Padre José Laércio de Lima que vai aparecer lá. Sigam o Padre. Continuem aqui acompanhando o programa Família Consagrada, que toda primeira segunda-feira do mês ele vai estar conosco. Fica aqui nossa gratidão, Padre. Até o próximo programa. Queria que o senhor deixasse uma bênção para os nossos telespectadores. Que o Senhor, com sua bondade e o seu amor infinito, continue nos animando no caminho da esperança. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria Imaculada. Muito obrigada, Padre. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Espero que tenham gostado desse bate-papo, dessas dicas maravilhosas, porque ainda dá tempo de planejar um ano de 2022. Nunca é tarde para que você realize mudanças na sua vida, na vida da sua família. E eu espero que essas dicas de Padre Laércio aqui no programa Família Consagrada tenha te ajudado nessa aí, dar uma esclarecida, uma clareza para esses planos de 2022. Nós vamos para um breve intervalo, então eu te convido a rezar comigo no próximo bloco aqui no programa Família Consagrada, o Terço da Divina Providência. Estamos de volta com o último bloco do programa Família Consagrada. Fica aqui o nosso muito obrigada para você que é um fiel telespectador, que é um fiel colaborador da Milícia da Imaculada, para você que reza conosco, para você que sempre está presente de forma assim amorosa, porque a gente recebe muitas mensagens e isso nos deixa muito satisfeitos, porque cada programa é produzido com muito amor, uma equipe muito dedicada a oferecer cada vez mais a melhor programação para vocês. E por que não, neste momento, entregarmos a obra Milícia da Imaculada, que vive da providência divina, vive da providência que também sai do seu coração quando você diz sim para todos nós e colabora com essa obra. Então que a Mãe da Providência ela possa providenciar durante todo esse mês de fevereiro aquilo que a gente precisa, o amor, a fé fortalecida, a união entre nós, irmãos, né, unidos em Cristo, e que possamos sim rezarmos uns pelos outros, porque é nessa grande corrente de fé que Deus transforma as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá,
sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Oremos. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada para você que nos fez companhia neste início de semana aqui no programa Família Consagrada. Continue com a nossa programação. Logo mais você reza o terço da misericórdia com a Rose. Continue aqui com a sua fidelidade à TV Imaculada. Muito obrigada, Milite, colaborador. Essa obra existe graças a você. Fica o nosso muito obrigada. Até o próximo programa. Salve Maria Imaculada!